O Senhor tem uma palavra para nós. E o título da palavra é: a salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. Se encontra em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 vai revelar para nós que a salvação ela é gratuita. E nós sabemos que pela realidade do Novo Testamento e pela morte de cruz de Jesus e pela sua ressurreição, o preço foi pago para que nós pudéssemos ter a gratuidade da salvação que vem de Deus. E no capítulo 55 de Isaías, reza da seguinte forma: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar, porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca as conhecestes, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que fará tua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa santa palavra. E você vai sentando cantando: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Há uma ordem de Deus para nós. E a ordem de Deus é para todos os povos. Não é apenas para o povo eleito, que era o povo de Israel, o povo que foi destinado a comer do manjar que Deus desejava derramar sobre a terra, a beber do vinho da alegria que Deus quereria derramar sobre a terra. O povo que Deus quereria fazer aliança. Agora o segundo Isaías está dizendo para nós: todos os povos, seja de Israel, sejam os gentios, sejam os pagãos, todos são chamados a vir beber da água viva do Senhor, a comer sem nenhum dinheiro. O Senhor está dando uma ordem para nós, dizendo que nós temos que comer. Nós que não temos alimentos, vinde comprar sem dinheiro vinho e leite sem pagar. O Senhor está nos dando a graça de confiar na providência divina. O Senhor quer uma igreja que confia na palavra dEle. O Senhor quer uma igreja que venha consentir na sua mente, para que essa verdade caia no coração e seja colocada em prática, porque nós somos um povo que nós só temos capacidade e coragem de comprar o alimento quando nós temos dinheiro, mas a ordem do Senhor está falando para nós, contrariando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, contrariando tudo e todo. Eu quero que vocês comprem o alimento. Eu quero que vocês venham beber da água. Eu quero que vocês venham se alimentar do leite. Eu quero que vocês venham se alimentar do vinho, sem dinheiro. Confiança em mim. Eu sou Deus providente. Eu sou Deus que quero derramar sobre vós aquilo que é melhor, aquilo que é da sua necessidade, aquilo que vai te alimentar, aquilo que vai te saciar. Mas é necessário, queridos, nós hoje
descobrimos qual é a nossa necessidade. Nós temos sede de quê? O que nós estamos buscando para saciar a sede que consta em nosso coração e nossa alma? Porque o versículo 2 vai dizer: por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho daquilo que não sacia? O Senhor está falando para nós uma água que vai saciar. O Senhor está falando de um alimento que vai saciar a nossa vida, e que nós não vamos ter necessidade de despender dinheiro naquilo que não presta, daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. O Senhor tem promessas para nós de um alimento que vai nos saciar eternamente. Se ouvis, olha a condição do Senhor: se ouvis, comereis excelentes manjares. Nós precisamos ser um povo de escuta de Deus. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus quer falar, e Ele está falando na sua igreja. Ele está falando de várias maneiras. A palavra, uma vez que ela é proclamada sobre cada um de nós, ela fica pairando sobre a nossa cabeça. Ela fica desejando alguém que abra o coração, para que ela possa, como uma flecha, entrar. Porque a palavra de Deus, ela é uma flecha, ela é uma espada, e ela vem dividir. E nós precisamos hoje deixar que essa palavra entre, e quando ela entra, venha penetrar e venha doer, venha arder, venha queimar. Nós precisamos também, ao comer do rolo da palavra de Deus, com a experiência que o profeta fez, era um gosto amargo, mas a palavra ia entrando. Por que era um gosto amargo? Porque nós estávamos contrário à palavra. O profeta queria fazer algo contrário, e a palavra ia entrando. Início era um gosto amargo, mas ele foi deixando aquela palavra entrar, e aquele gosto amargo não era a palavra, era as contrariedades do seu coração, era aquilo que ele não quereria fazer, era aquilo que estava em desconformidade com a vontade de Deus. Mas conforme ele foi deixando a palavra entrar, ele foi consentindo, ele foi se alimentando, ele foi deixando que aquela palavra se tornasse carne na carne dele, sangue no sangue dele. Ele foi agora fazendo com que a vida dele se tornasse aquela palavra, porque agora ele estava imbuído daquela palavra, agora ele era tabernáculo daquela palavra, agora ele era receptáculo daquela palavra, agora ele estava colhendo aquela palavra, agora ele estava sendo preenchido daquela palavra. E ele começou a falar que agora é um gosto de mel. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e contigo. Toda experiência que o Senhor pede para nós no início não é fácil consentir. No início é doloroso. No início nós queremos nos rebelar. No início nós queremos nos afastar. No início nós queremos correr. Mas conforme nós vamos nos deixando encontrar por essa palavra, há uma transformação, e nós começamos a experimentar o gosto e o sabor que a palavra produz em cada um de nós. E aí vai dizer: uma suculenta comida fará vossas delícias. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Nós vamos ver em Mateus capítulo 11, que Jesus vai dizer: aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no trabalho ali árduo, que estão cansados, fatigados por trabalhar, o Senhor agora fala: eu vos dou um refrigério, vinde a mim, e eu vos aliviarei, vos darei repouso, vos darei descanso. E agora o Senhor, pela boca do profeta Isaías, está falando: vinde todos, os aleijados, os cegos, os que estão perdidos, os pagãos, todos. Agora o Senhor está falando: vinde, comei, vinde se alimentar. Então, meus irmãos, há alimento para todos. Fala para a pessoa que está do seu lado: há um alimento para ti. Há um alimento para que você venha hoje ser saciado. Fala isso para ele, para ela aí. Amados, vós todos, é a ordem do Senhor, vós todos, venham, todos, são os convidados, são os que não são os convidados agora, não apenas os judeus, como eu disse, mas todos os povos,
Todos, como acabei de dizer, os gentios, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, todos estão sendo convocados, alistados para a ceia do casamento. É isso que o profeta está falando para nós. Todos estão sendo agora convidados para a ceia do casamento. Todos nós estamos sendo recrutados para de fato agora experimentar essa graça. É como vai dizer o Provérbios, que foi convocado as damas, as mulheres, para subir no lugar alto e gritar para todos: a mesa está posta, venham se fartar, venham se alimentar, venham comer. Aos humildes eles começaram a conclamar: venham comer, venham beber. A mesa do casamento está posta, a mesa das núpcias está posta, venham se saborear, venham se alimentar. Aos insensatos vai dizer: também vós tendes de comer, também vós tendes de beber, venham comer, venham beber, mas necessário vos é abandonar a vossa insensatez. É justamente o que o profeta Isaías está falando, fazendo memória do que o próprio provérbio já disse. E nós precisamos hoje entender que o Senhor está nos dando a graça de um banquete, mas nós precisamos estar aliançados com Ele. O Senhor quer um povo que seja aliado a Ele, que esteja casado com Ele, que esteja unido com Ele, porque Ele mesmo vai dizer no livro de São João que sem mim nada podeis fazer. Então, se eu for por mim mesmo, comigo mesmo, comprar sem nenhuma paga, comprar leite sem dinheiro, comprar vinho sem dinheiro, comprar o alimento sem dinheiro, eu vou conseguir comprar? Não. Mas se eu vou com o meu Deus, e Ele que é o Deus provedor, Ele que é o Deus providente, e Ele me dar a ordem, vai, eu creio que a providência vai acontecer. Mas, meus irmãos, essa palavra não é uma alegoria. Essa palavra não é algo que eu falo: caramba, que legal. Essa palavra, o Senhor quer que nós, homens e mulheres de fé, possamos testemunhar essa palavra. Possamos de fato bater na porta que está fechada. Possamos de fato crer no impossível, porque hoje a igreja não experimenta o impossível. Por quê? Porque Deus não quer conceder-nos o impossível? Não, porque nós somos covardes. Nós não tomamos posse da palavra. Nós tomamos posse da palavra do homem, mas da palavra de Deus nós não tomamos posse. E como que Deus vai realizar um milagre se não tem homens e mulheres que querem ser testemunha desse milagre? É impossível. Nós precisamos hoje compreender que os que buscam o Senhor, que nós precisamos buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo, enquanto é possível encontrá-lo. Como vai dizer aí no versículo 6, buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, invocai-o, já que Ele está perto de nós. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. O Senhor está aí, acessível a nós. Nós precisamos é ter sede. Eu creio que diante desse calor vocês têm sede de água. Toda hora querem beber uma água. Mas o Senhor está falando para nós: agora é tempo de o meu povo ter sede de mim. Nesses termos, somente serão bem-vindos a essa convocação aqueles que de fato tiverem sede. Quem não tiver sede, já está saciado, não é convocado para esse banquete. Mas aquele que tem sede é chamado. Mas muitas vezes nós não aceitamos o convite do Senhor para bebermos dessa água, sermos saciados da sede que há em nós, porque nós já estamos satisfeitos com o mundo e os seus deleites, e não procuramos a felicidade e a benevolência do nosso Deus. Quando as pessoas não querem vir à igreja, quando as pessoas não querem experimentar a graça de Deus, elas já se julgam autossuficientes: não tenho necessidade disso, eu estou bem, eu já estou farto, eu tenho tudo.
Se nós estamos aqui na igreja hoje, reunidos em igreja, em comunhão, é porque nós temos sede. Porque se nós não julgássemos que nós tivéssemos sede, nós estaríamos em casa. Mas nós precisamos hoje entender que nós precisamos saber qual é a nossa necessidade. O que a nossa alma necessita? O que a nossa vida necessita? Pois aqueles que têm sede são convidados às águas. Assim como aqueles que trabalham e estão sobrecarregados, são convidados a virem a Cristo para descansar. Então, meus queridos, você veio nessa noite beber da água e também buscar o refúgio, o refrigério e o descanso que vem de Deus. O bonito da palavra, obrigado, é que quando Deus deseja distribuir a sua graça, Ele dá antes disso a sede da graça. Deus está no lugar querendo derramar a sua graça, querendo derramar o seu poder, querendo derramar a sua glória. Para isso, Ele vai suscitar nos nossos corações a necessidade de termos sede da graça dEle, para que possa conjugar esses dois binômios. Deus que quer derramar a sua graça, Deus que quer derramar o seu poder, Deus que quer nos revestir de graça, de sabedoria, de bênção, de vitória, que o povo agora necessitado, o povo pobre, o povo humilde, queira agora experimentar essa graça e venha se unir a Ele, para estar farto da presença dEle, farto de Deus. Amados, e onde Deus concedeu a graça, ou melhor, a sede da sua graça, Ele dará verdadeiramente a sua graça. Se o Senhor concedeu a você sede da graça dEle, tenha certeza que Ele vai te abençoar com a graça dEle. Você está com sede da graça de Deus? Então Ele vai te conceder a graça, para que você seja saciado. Venham para a margem, para os portos e cais, e para os ancoradouros, nos rios navegáveis, aos quais são trazidos os bens. Vinde, comprai, pois este é o mercado de bens que o Senhor deseja dar para nós. Há um mercado. Desculpe trazer esse exemplo, mas é como se houvesse um mercado livre, onde foi destinado para os seus filhos, para os seus servos experimentarem a graça da providência. Mas será que você está acessando esse mercado? Será que você está acessando esse caminho que o Senhor está abrindo diante de ti, para que você possa comprar esse alimento? Nós precisamos hoje ir às águas curativas, ir às águas vivas. Quem quiser, tome de graça da água viva, vai dizer o autor do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Quem quiser, tome de graça da água viva. Nosso Salvador se referiu em João 7,37, Ele gritou no último dia de festa, subiu no altar: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior manarão o quê? Rios de água viva. Nós precisamos hoje nos apropriar desta graça, da aplicabilidade dessa palavra a qual nós acabamos de ler. Nós precisamos hoje crer que há um Deus providente. Nós precisamos ir ao encontro dele, nós precisamos comer, nós precisamos nos apropriar, nós precisamos de fato comer daquilo que o Senhor deseja nos ofertar sem nenhum pagamento, pois a salvação que vem de Deus, ela é gratuita. E o Senhor continua dizendo no versículo 3: prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações.
Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que fará a tua glória. Quero dar aqui 2 testemunhos pessoais sobre essa palavra. Quando eu estava discernindo em casar, eu pedi a Deus uma palavra para que Ele confirmasse se era o tempo e se eu poderia dar um passo na fé. Porque naquele tempo, né, quando houve a fundação da comunidade, eu já fiz a experiência da comunidade de vida e fui morar em outra diocese. Depois a gente teve que voltar. Nisso que a gente teve que voltar, tivemos que refazer. Eu tive que refazer a minha vida novamente, concluir a faculdade que eu tinha interrompido, né, no último. Faltava monografia e 2 eletivas. E aí tive que voltar a estudar direito, fazer a monografia e depois tentar passar na prova da OAB. E enquanto isso, comecei a trabalhar numa empresa vendendo telefone, né, que era da Embratel, se eu não me engano, porque precisava, tinha que voltar. A gente estava vindo para o Rio, e aqui na Arquidiocese do Rio nós não tínhamos estrutura para ter a comunidade de vida. Então a gente teve que se virar, ao mesmo tempo que vendia o telefone, que trabalhava lá em Olaria, estava ali fazendo cursinho, tudo para tentar passar na prova da OAB. E aí eu perguntava ao Senhor: será que eu preciso terminar, passar na prova, começar a advogar para casar, se caso antes, aquela situação toda? E o Senhor deu justamente essa palavra de Isaías 55. Quando o Senhor deu essa palavra, eu falei: eu vou confiar no Deus providente. Meus irmãos, e fui. E eu e Zélia, vimos que humanamente, nos cálculos, não tinha condições de reformar a casa, colocar tudo dentro dela e fazer tudo aquilo que é necessário. Mas confiando nessa palavra, como nos disse ontem no Evangelho de domingo, lançamos a rede. E eu fui com fé. E aí, quando foi ver, Deus foi providenciando tudo. Enfim, Deus providenciou tudo. Tudo. E foi tudo providência de Deus. E essa palavra veio, e quando eles trouxeram o núcleo, né, da noite de louvor, que estão rezando para essa condução, trouxe essa palavra, eu me lembrei logo disso. Eu falei: Senhor, essa é uma palavra que pela graça eu coloquei em prática. E outra realidade que eu gostaria de falar, e aí vocês viram que o Vinícius me deu aqui um papel, que eu pedi a ele para me recordar. Nós estávamos vivendo aqui um tempo muito difícil de assaltos, né? Em Anchieta, quem é da Pavuna aqui? Então a gente sabe o que a gente passa, né? Então começou a unir-se Ricardo, Anchieta, Mariópolis, Parque Anchieta, e foi pegando ali Anchieta e foi indo para o Világio, Pavuna. Tudo agora ficou como uma coisa só. Então qualquer situação, tanto desse lado como do outro, era único, e tanto que é uma única região. Então os levantamentos de ocorrências em relação de crimes é feito essa região toda junta. E quando começamos a fazer as pesquisas, nós começamos a perceber que essa região, aí quando a gente fala Anchieta, você faz uma ligação, que é toda essa região pegando também Pavuna, não é isso, Vinícius? Estava em primeiro lugar, configurado em primeiro lugar na lista de maiores ocorrências, né? Tanto de assalto a carro, celulares, era o que estava acontecendo mais. Não na medida de homicídio, essas coisas não estavam no topo, mas desses roubos, né, dessa situação estava. E aí, tanto que nossa casa foi invadida, levaram instrumentos, levaram data show, levaram caixa de som, e no mesmo dia, logo depois, levaram o violão do Felipe, o iPad dele. Então assim, a gente passou também por isso. O padre Fábio veio celebrar aqui na porta. Quando foi sair, em dezembro do ano retrasado, 2 caras de moto veio assaltar, aí levou o celular dele, aí viu que ele era padre, entrou no carro e deixou, e falou: não vou levar o carro não, mas levou o celular. Então assim, a gente estava vivendo uma realidade dessa, sofrendo isso, e muitas pessoas não queriam mais ir para as igrejas, aquela situação toda. O que a gente vai fazer? Vamos fechar a casa? E o Senhor começou a nos pedir para orar. Vamos orar, e começamos a levantar a torre de oração. Aí o Vinícius começou a estudar sobre isso, e o Senhor foi nos dando também
alinhamentos. A gente ficou, se eu não me engano, um mês rezando para que nós pudéssemos ir para Granito, né? E o Senhor foi dando as moções que nós tínhamos que ir na Praça Granito. Nós já estávamos lá fazendo a evangelização, né? Mas naquele dia da gente dar as voltas na praça e fazer no escondido. Quando a gente chegou lá, tinha um pessoal jogando bola, foi um dia à noite, agora não lembro qual dia que foi. Nós começamos a jogar água benta e aí rezar o Salmo 23, 24, que fala que entre o Rei da Glória e tal. E aí, para que entre o Rei da Glória. E aí começamos a orar, e o Salmo 91. Chegou um momento que a gente ficou no campo de futebol, de joelho, nós rezando, consagrando aquele lugar. E o Senhor foi dando outras inspirações, que nós teremos que ir nos portais aqui, em todos os lugares que tinham comunicação com esse lugar, e jogar água benta e rezar. E aí nós fomos em Deodoro, a gente viu de uma missão, se eu não me engano, em Seropédica, paramos o carro ali de forma bem discreta, fomos jogando água. Nós fomos aqui nas entradas do túnel aqui de Anchieta, tanto da ida como da volta, ficou um grupo de um lado, um grupo do outro. Fomos na Mariópolis, ali no Cabral, que liga também Olinda com aqui, e aqui na Marechal Alencastro, né, que liga Olinda a Anchieta. E nós fomos orar, e depois nós fomos para a Praça Granito, começamos a orar e fazer esse propósito. Nós começamos a ver que começou a ter também a questão da intervenção no Rio de Janeiro, não foi isso? Então vários fatores foram acontecendo. Eu não estou querendo falar para vocês que esse ato fez com que as maravilhas acontecessem, mas eu não posso também descuidar que não somente nós, não somente os católicos, mas tinham também protestantes orando por esse lugar. Quantas pessoas estavam orando por Anchieta, orando por Ricardo Albuquerque, por Deodoro, essas regiões aqui que nós estamos, Mariópolis, Anchieta, Pavuna, Village. O povo, a igreja se despertou e começou a orar. E nós agora, eu pedi para o Vinícius, que no final desse ano, por início desse ano, depois de um ano e pouco, um ano e alguns meses, como que nós estávamos? E hoje Anchieta não está figurando, Anchieta lê-se essa região toda, nem entre os 10 dessas ocorrências. Tu vê assim, aí colocando ao longo do ano, aí tu vai ter um mutante maior. Só que a questão toda que nós começamos a perceber é que nós não estamos mais no topo. Não é que outros, aí eu não sei se outros lugares, nós não fizemos ainda a pesquisa, se os outros lugares avançaram muito ou se congelaram, isso daí a gente vai fazer. Mas o que nós estamos querendo trazer para vocês diante de crer na providência divina e ter fé e colocar em prática a palavra? Nós não podemos deixar de orar quando as situações de trevas tendem a invadir o território de Deus. O que acontece? Nós começamos a perceber que as igrejas estavam sendo assaltadas. Vocês notaram isso? Começaram a ver que sacrários estavam sendo violados? Vocês começaram a ver algo que a gente nunca viu, de bandidos pegar sacrário cheio de hoxa e fugir, correr. Graças a Deus, até os policiais, não sei se vocês viram na reportagem, recuperou. Então até mesmo estava começando o mundo saquear a igreja. E a igreja, o que a igreja fez? Começou a recuar, com medo. Mas esquecemos que nós temos o Senhor. Nós esquecemos que nós temos o Deus vitorioso. E o que Deus está pedindo para nós? Para a igreja agora avançar. O que a palavra diz? Que as portas dos infernos nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Meus irmãos, quando eu tenho essa palavra, não é que o mundo vem, o diabo vem e a gente fica parado, não, é a igreja que avança contra o mal. Nós não podemos tirar isso da mente. Nós, como guerreiros, precisamos avançar e entrar no acampamento do inimigo. Se nós não fizermos isso, o inimigo entrará onde? Em nosso acampamento. Nós precisamos começar a dar testemunho, tanto nós de forma pessoal, como de cunho coletivo, que Deus está providenciando nas nossas vidas. Não é uma providência, meus irmãos, de cunho da teologia, da prosperidade, não é isso. O que eu estou falando é que Deus
quer nos saciar com os seus benefícios, mas nós não somos homens de fé, mulheres de fé. Muitas vezes, quando vai se fazer uma entrevista, já vai derrotado. Muitas vezes, quando vai fazer um vestibular, prestar um vestibular, já vai derrotado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa entender que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Gente, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, que nos salvou. E Ele está falando para nós isso. E a moção profética de Deus para essa noite é: o meu povo precisa reconhecer que tem sede de mim. E ao reconhecer que tem sede de mim, precisa entender que eu estou gratuitamente disposto a saciar a sede do meu povo. O que falta? Se Deus está disposto a matar a minha sede, a nos saciar, depende agora de mim falar: Senhor, eu estou com sede. É falar: Senhor, eu estou facinho. Não dificulte mais para o Senhor. Eu preciso estar facinho para o Senhor. Eu já fiquei muito facinho para o mundo, mas agora eu tenho que estar facinho. Eu tenho que entrar na dança do Senhor, eu tenho que bailar com Ele, eu tenho que deixar com que aquela palavra vai dizer: nós ouvimos os ruídos, mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nascem do Espírito. Eu preciso bailar na ciranda de Deus. Eu preciso deixar Ele me conduzir, eu preciso deixar Ele me levar, eu preciso falar: Senhor, é para estar aqui, aqui estou, é para estar aqui e avançar. Nós não podemos mais ter medo. O Senhor quer nos dar uma mesa farta, uma mesa de bênção, uma mesa plena, de sucos maravilhosos. Vai pensando no suco, vai pensando na fruta, vai pensando no alimento que você mais gosta, e já vai vendo Deus colocando essa graça na tua mesa. Nós não podemos mais ficar com medo de pregar sobre isso e falar que é de cunho protestante. Não! Deus não quer nos dar maldição. Deus quer nos dar a sua salvação, porque eles prosperam e nós queremos, numa mediocridade, covardes, nós não queremos crescer e falamos que isso é humildade. Humildade é você crescer, humildade é você ver, as pessoas verem o poder de Deus na sua vida e você não oprimir as pessoas, mas você ajudar os pobres, você levantar as pessoas. É isso que Deus quer. E enquanto nós estamos omissos, os maus estão progredindo, estão oprimindo o povo. E nós precisamos agora crescer, tomar a decisão. Não importa o lugar que Deus te colocou, o lugar que Deus te colocou, você precisa produzir frutos. Meus irmãos, se nós tomarmos posse dessa palavra hoje, ao chegar em casa nós vamos já ver a providência de Deus chegando. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra venha se concluir na nossa vida. Quantas pessoas estão afastando de Deus porque não está vendo a provisão de Deus na vida deles? Quantas pessoas estão falando: caramba, quanto mais eu rezo, as coisas acontecem. Aí olha para o vizinho e vê: o vizinho não vai para a missa, o vizinho não ora e tem carro, tem não sei o que. O diabo está nos cegando. O diabo quer que a gente olhe para essa realidade fantasiosa. Nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado porque Tu abençoastes o meu vizinho. Não é com inveja, entende, meus irmãos? Deus só vai abençoar a nossa casa quando a gente vê os nossos irmãos prosperando e a gente dando glória a Deus. Vai chegar o meu tempo, chegou o tempo dele, mas vai chegar o meu. E muitos vizinhos, muitas pessoas que trabalham contigo, muitas pessoas que estão no seu convívio, são abençoados por causa do seu pagar o preço, e você não sabe, e chegar lá no céu você vai perceber isso. E Deus só está te preparando porque Ele quer dar algo maior do que já deu para eles. Mas nós precisamos crescer, nós quanto comunidade precisamos crescer, nós precisamos sonhar. E ontem quem foi na profecia do avivamento, levanta o braço aí. O padre Jonas disse no sábado: vocês estão sentados na minha loucura,
Ele falava que olhava aquele vale, olhava, não tinha nada, mas ele via um estádio de futebol, ele via um centro de evangelização. E lá ele falando, e ele falou assim: vocês estão sentados na minha loucura. Falar para a pessoa que está do seu lado: tem um povo que precisa sentar na sua loucura. Gente, quantas pessoas estão sendo beneficiadas por causa daquele homem? Deus quer fazer isso comigo e contigo. Não é só com o Monsenhor Jonas Abib, não é só com quem é de novas comunidades, não, é no seu trabalho, na sua família. Deus quer alimentar o povo por meio de você. Então fala para a pessoa: renuncie à mediocridade. Quantas pessoas encostadas, quantas pessoas não querem progredir, quantas pessoas querendo viver com uma realidade que não são nem suas, e que não vivem a vida plenamente, não vivem a vida felizes, e ali ficam ali se acostumando com aquela realidade, ficam encurvadas naquela realidade, e não cresce. Mas Deus hoje quer dar a nós poder, honra e glória, porque nós somos filhos do Rei. Deus nos deu o poder de reinar sobre as coisas, Deus nos deu o poder de reinar sobre tudo. Nós somos reis. Meus irmãos, botem isso na cabeça. O mundo está nos dominando, as criaturas estão nos dominando, mas no princípio não era assim. O Senhor disse: eis que vos dou o poder para governar sobre tudo. Está entendendo a inversão de tudo? Nós não estamos nos apequenando, mas quem tem poder somos nós. Claro que esse poder não vem de nós, vem dele. Mas vai dizer Romanos capítulo 8, a criação aguarda, a criação anseia, a criação está expectante com a manifestação, com a tomada de posse dos filhos amados de Deus. Enquanto nós não nos manifestarmos, enquanto nós não tomarmos posse daquilo que nos é de direito, a criação ficará aguardando. Nós estamos sofrendo como dores de parto. Acordem, acordem. As formigas estão falando, os ratos estão falando, os cachorros estão gritando, as árvores estão gritando, e nós estamos dormindo. E nós precisamos agora não ficar assistindo os desastres como Brumadinho, como Mariana. Meus irmãos, nós precisamos agora inverter, porque se os filhos de Deus se manifestarem, a criação será tocada e livre de todos os males. Nós não podemos mais assistir isso e não ter o coração queimando. Como hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falava, um dos bombeiros, ela conhece um dos bombeiros, e aí esse rapaz viu que ela era de oração, pediu ajuda a ela, ela passou para uma amiga dela, e essa amiga dela passou para mim. Ele dizia assim: Brumadinho ainda não acabou, nós estamos trabalhando muito aqui, nós lavamos a roupa e o cheiro não sai, e entre nossos nariz, nós não temos auxílio de psicólogos, e nós estamos vendo dramas e correndo risco. Nós precisamos de cobertura espiritual. Esse era o grito do bombeiro, que nós estamos ali pegando foto, elogiando, mas nós não pagamos o preço por esses homens. Nós não damos cobertura por esses homens, e nós até já esquecemos, porque outros noticiários já te manipularam para outras coisas. E não se fala mais. Daqui a pouco vem outro, e nós somos um povo sem memória. E aí daqui a pouco vem outros desastres, a gente só acorda quando acontece. Cadê a prevenção? Cadê o grito? Cadê o povo orando, chorando, jejuando, para que Deus possa sarar a sua terra, para que Deus possa dar esse alimento? Meus irmãos, vocês viram, todos creio que viram, a lama invadindo, né? Imagine, gente, a onda da graça de Deus vindo, essa água vindo, mas essa água vindo para curar, essa água vindo para erguer, essa água vindo para restaurar, essa água vindo para batizar, vindo para que possamos nos posicionar. É isso. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Não queira beber da lama que vem do mal, mas queira beber do rio que vem do trono da glória de Deus. Vai ficando de pé.